Se você quer saber quais membros do bando possuem Haki, e se você ainda tem alguma dúvida sobre alguns membros como a Nico Robin, a Nami ou o Chopper possuírem ou não algum tipo de Haki, eu estarei te dando esta resposta aqui neste vídeo, pois eu também estarei aprofundando o uso do Haki de cada um dos Mugiwaras, qual o tipo de Haki que eles possuem e qual o Haki que cada um deles tem mais afinidade. Mas antes de começarmos o vídeo, eu sou o Thales e sejam muito bem-vindos ao canal Tefa. E para começarmos o vídeo, logo de cara, nós vamos falar sobre os 4 membros mais fortes do bando, que já temos a confirmação sobre o seu uso de Haki, que são o Luffy, o Zoro, o Sanji e o Jinbei. Começando pelo Luffy, ele é usuário dos 3 tipos de Haki em suas formas avançadas. Durante o time skip, o Luffy foi treinado pelo Rayleigh e aprendeu a utilizar os 3 tipos de Haki, sendo eles o Haki da observação, o Haki do armamento e o Haki do rei. Porém, como foi falado pelo próprio Rayleigh, o Haki de uma pessoa só floresce durante uma batalha. E por esse motivo, durante o seu treinamento, o Luffy conseguiu aprender apenas a forma base de cada um dos Hakis. Foi somente durante a saga de Holy Cake, quando o Luffy enfrentou o Katakuri, que ele conseguiu alcançar a forma avançada do Haki de observação, conseguindo assim ver alguns momentos no futuro com esta habilidade durante a batalha. Esta forma avançada do Haki de observação é extremamente complicada de se manter, tendo em vista que o usuário precisa estar a todo momento concentrado para que ele consiga fazer o uso desta forma avançada. Já o seu Haki do armamento avançado e o seu Haki do rei avançado, Luffy veio adquirir na saga de Wano, onde ele aprendeu o Ryu-Oh, que é o Haki de fluxo, e também a forma avançada do Haki do armamento, onde o seu usuário projeta o seu Haki para fora do seu corpo, podendo assim fazê-lo fluir diretamente para dentro do seu oponente, causando assim danos internos e ignorando a defesa externa de inimigos extremamente poderosos como o Kaido e a Big Mom. Já o Haki do Rei avançado, Luffy aprendeu durante a sua luta contra o Kaido. Após ser derrotado mais de uma vez, Luffy percebeu que o Kaido utilizava o Haki do Rei para revertir os seus golpes, fazendo assim que o ataque ficasse extremamente mais poderoso. Apesar do revestimento do Haki do Rei ser absurdamente poderoso, ele é também muito difícil de se dominar, tendo em vista que o próprio Kaido afirmou que somente alguns entre os mais poderosos do mundo conseguiam utilizar esta habilidade. Apesar do Luffy possuir os 3 tipos de Haki em sua forma avançada, a sua maior afinidade está no Haki do Rei. Informação essa que foi dada pelo próprio Oda em SBS. Em seguida nós temos o Zoro, que também possui os 3 tipos de Haki, o do armamento, o da observação e o Haki do rei. Zoro veio aprender a utilização do Haki do armamento e de observação durante o time skip em seu treinamento com o Mihawk. Já em relação ao Haki do rei, por muito tempo se especulava se ele possuía esta habilidade ou não, e durante a saga de Wano veio esta confirmação. Durante a sua luta contra o King, Zoro despertou seu Haki do rei e se tornou um usuário dos 3 tipos de Haki, porém sua maior afinidade é com o Haki do armamento, sendo ele capaz de utilizar esse tipo de Haki em sua forma avançada. Sanji é outro personagem do bando que após o seu treinamento durante o time skip foi confirmado ser um usuário de Haki, sendo ele capaz de utilizar o Haki do armamento e o Haki de observação, e sua maior afinidade é o Haki de observação. Um destaque do Sanji na utilização deste Haki foi em Holy Cake, quando o mesmo consegue desviar da Jujuba do Katakuri, sendo que este tem a capacidade de utilizar a visão do futuro, e mesmo o Katakuri prevendo o futuro, ainda assim o Sanji desviou do seu ataque, nos dando um grande indício de que talvez o Sanji consiga utilizar o Haki de observação em sua forma avançada. E seguindo nossa lista, nós temos o Jinbei, que é capaz de utilizar o Haki do armamento e o Haki da observação. Até o momento não se tem confirmação se o Jinbei pode utilizar algum desses Hakis em sua forma avançada, mas o que sabemos é que o Jinbei tem uma proeficiência muito grande na utilização desses Hakis, tendo em vista que o Jinbei já é um pirata há muitos anos e foi aliado do Barba Branca por muito tempo. E uma prova de que ele tem um Haki extremamente forte foi a sua luta contra o Rouzrou durante a saga de Wano. Em seguida nós temos o Usopp, que é um usuário de Haki de observação. Usopp despertou seu Haki de observação durante a saga de Dressrosa, em um momento extremamente crítico do arco, onde ele precisava ser certeiro em seu tiro e proteger o Luffy da Sugar, que tinha o poder de transformar quem ela tocasse em brinquedo, fazendo assim com que todos se esquecessem da existência de quem havia sido transformado. Apesar do Usopp ter despertado um Haki de observação extremamente poderoso, de lá pra cá na história vimos pouco a utilização do seu Haki de uma maneira mais contundente e destacada.
Agora o Frank, Brook, Nami e Chopper até o momento não possuem nenhum tipo de haki, tendo em vista que nenhum deles teve treinamento algum para o desenvolvimento destas habilidades, e também não passaram por um momento extremamente crítico como o Usopp para forçar o desenvolvimento desta habilidade na marra no calor da batalha. Frank ficou durante os 2 anos do time skip na ilha onde nasceu o Dr. Vegapunk, aprimorando a sua tecnologia. Brook ficou em turnê como músico. Nami ficou em Wesaria, a ilha do clima, aprimorando as suas habilidades como navegadora e controle do clima. Já o Chopper ficou treinando as suas habilidades como médico e aprendendo novas receitas de remédios. Nenhum deles teve um treinamento voltado para o haki. E por último nós temos a Nico Robin, que passou seus 2 anos do time skip com os revolucionários. Apesar da Nico Robin não ter mostrado a utilização de nenhum tipo de haki até o momento, o mais certo a se pensar é que ela possa ter a capacidade de fazer o uso dessas habilidades, ainda que de uma maneira mais básica. Para isso a gente deve levar em consideração que os revolucionários, principalmente o alto escalão, são usuários de haki, e devemos lembrar também que a Nico Robin teve treinamento com os revolucionários, mais especificamente com a Koala e o Sabo. Aprimorou suas habilidades e também aprendeu um pouco do uso do Karatê Tritão. Mesmo que ela não tenha treinado diretamente o haki, com toda certeza ela sabe como ele funciona. Apesar de que até o momento ela ainda não tenha feito a utilização de nenhum tipo de haki, ela com toda certeza possui conhecimento desta habilidade desde o time skip. Desta forma, dentre todos os tripulantes não usuários de haki, a Robin é a que possui a maior probabilidade de nos mostrar esta habilidade no futuro. E você, acha que mais algum outro personagem possui a chance de desenvolver o haki até o final da série, além da Nico Robin? Se sim, comenta aí qual seria e por qual motivo esse personagem irá despertar o seu haki. E se você gostou desse vídeo, eu peço a sua ajuda para deixar um like e também algum comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.